Hi, Eugênio, você está me ouvindo bem? Oi, Augusto, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Salve, Rodrigo. Então, estamos aquecendo aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos esperar o pessoal ir entrando para começar mais uma live. Salve, Rodrigo. Ah, grande Nilo. Tudo Deu bom? certo. Tudo bem, Deu cara? certo. Até está dando, por enquanto está dando. Isso aí. Estamos indo, né? O pessoal está entrando. O pessoal está entrando. E, Rodrigo, é o seguinte, cara, eu Diga. vou começar, enquanto o pessoal está entrando, eu vou colocar uma música, que é uma Aham. música que eu acho que tem tudo a ver com você. Foi a primeira música que a gente gravou junto no estúdio, e eu Opa! acho que ela tem tudo a ver contigo, com a forma como você, enfim, encara a sua vida. Vamos ver, vê se está dando para ouvir. Vontade! Super legal. Tem alguma vontade, alguma coisa instigante, algo incontrolável, diferente, um desejo alucinante. Todo Alucinante. mundo tem alguma vantagem, ninguém é totalmente É muito ruim. ruim. A minha vantagem é minha vontade de trazer você pra perto de Pra mim. perto de mim. Vontade pode ser ímpeto, Ímpeto. pode ser reflexo. Então, Rodrigo, venha para perto de Boa. mim. Oh, Essa estamos música, aqui, Nilo Romero, meu grande que parceiro e beleza. ídolo. Pô, Pô, essa maravilha. música eu acho que tem tudo a ver contigo, porque vontade é o que não falta, né? Para você, ó, foi esse disco aqui, Vontade, primeiro disco Foi. solo do Mosca, que nós dividimos os baixos, né? Eu toquei alguns, você tocou outros, Eu acho que mas a gente gravou metade do disco, cada um, né? Você produziu o disco todo e eu gravei acho que 5 baixos, uma coisa assim. eu não contei, sinceramente eu não contei. Não, Mas eu também não contei, não. Eu acho que é por conta das músicas que eu tocava com o Paulinho antes, que era o Dinossauro, verdade. Vontade, Leais Inimigos, essas músicas aí. Acho que eu gravei essas que a gente tocava ali de vez em quando. Aham, isso. E as novas, as que entraram depois, eu acabei gravando, né? Isso Exato. mesmo. Então, Puta o pessoal disco, está né? entrando. Oi? Bom disco, adoro, adoro. E é, é interessante que para te entrevistar, né, eu ouvi várias coisas, e coisas que você gravou, e coisas que a gente fez junto. Nós fizemos um disco juntos, né, que é esse disco aqui, Sim. que é É, o Motel eu separei. Maravilha. Também separei ele aqui. É. E, e é legal gostar depois de um tempo, né? Assim, eu continuo gostando, eu ouvi novamente e continuo gostando. Mas Não, vamos você lá. arrebentou. Você arrebentou nesse disco. Eu vou até fazer uma meia-culpa aqui, porque eu me lembro que eu estava na estrada direto e você gravou quase tudo nesse disco, na verdade. Eu só fiz uma coisinha ou outra e cantei. Porque o resto tudo. Aí um dia eu perguntei para você no estúdio do Dado Vila Lobos, eu falei, pô, tô deixando. Você, pô, vai lá e tal. Ele falou, mais do que eu gostaria. Por favor, apareça mais. Ah, é porque o disco é teu, né? Mas eu acho que quem ouve não tem essa história. É um disco teu mesmo. Não Bacana. tem essa Você coisa arrebentou. do. A gente manda bem junto. Boa. Então, para quem está entrando e não te conhece muito bem, acho difícil, mas, enfim, você começou a sua carreira no Front, né? Aquela banda, a mesma banda que o Cadu, que a gente entrevistou semana passada, começou Sim. também, tocou com o João Penca e os Miquinhos Amestrados, assim como o Cadu, tocou com o Léo, com o Lobão, e aí, de repente, você foi chamado para fazer parte de uma das maiores bandas de rock do Brasil, se não a maior, que é Barão. o Barão Vermelho, né?
Nossos queridos. Deve ter sido deve ter sido bacana, assim, para você fazer a sensação de pertencimento, né? De fazer parte de uma grande banda, né? Mas sobre o Barão a gente vai conversar depois. Eu queria começar do começo, né? Eu sei que você é um excelente desenhista também, né? Que você já ganhou prêmio como desenhista. Aí eu queria saber o que te fez começar a tocar? Foi uma outra pessoa que tocava? Como que você procurou o seu primeiro instrumento e por que o contrabaixo no início? Cara, engraçado. Eu fui autodidata, basicamente, e o que me fez tocar e sair do desenho para a música, né? Que eu ficava envolvido muito com o desenho. O desenho era mais introspectivo, era mais tímido e tal, e a música me levou fora o primeiro show, que eu estava mais envergonhado, na frente eu fui ficando mais, saindo desse universo um pouco mais para dentro e saindo a coisa de se apresentar ao vivo e tal. Mas o desenho tinha um lado que eu gostava, assim, eu não abandonei totalmente, mas quando eu escutei Beatles, eu tinha 5, 6 anos, quando eu escutei Help na rádio, e quando eu tinha 5, 6 anos, os Beatles já estavam acabando, praticamente ali, 69, 70, já estava acabando. Mas eu escutei no Brasil, a primeira vez, foi isso aí, com 5 anos, eu acho. E aí eu pedi pro meu pai, perguntei se ele tinha um disco dos Beatles em casa. Eu tinha até separado, mas ele tá longe, eu não vou sair daqui não. Que era os Reis do Yeah, o A Hard Day's Night, né? Sim. Que aqui no Brasil era lançado com aquele plástico duplo, né? Que envolvia tanto a parte de cima como dentro do disco também, do LP. E aí ele tinha esse, o Rubber Soul e o Revolver. E aí eu escutei esses discos compulsivamente. Depois a minha tia, na casa dela, tinha o álbum vermelho e o álbum azul dos Beatles, né? Aqueles clássicos, né? De 62 a 66 e 67 a 70. E eu escutei muito esses discos. Que tem aquela foto, eles mais novinhos. Antes da quarentena e depois da quarentena, a foto deles. E aí eu comecei a tocar, né, cara? E comecei a querer aprender música dos Beatles em revistinha que vendia na banca de jornal, songbook, Beatles Complete e tal, e Beatles e Bob Dylan. E aí pedi para minha tia me ensinar alguns acordes no violão para eu poder aprender. Aprendi junto com meu primo, assim, filho dela. E a gente já, com 11 anos, já estava tocando no Globinho, da Paula Saldanha, Globo Cor Especial da Globo, apresentando uma composição minha, que eu tinha feito para minha irmã, o Zenir Ventura que me indicou lá para o Globo Cor Especial, e a gente tocou 2 autorais. Ele tinha 11 para 12 anos, e foi isso. Comecei a tocar violão. O baixo veio um ano depois, assim, porque aí essa coisa de Beatles, né? O violão ficou a parte Bob Dylan, se aprender Bob Dylan com os amigos da minha irmã, do meu irmão mais velho, chegavam lá em casa, eu alugava todos eles, e aí tinha montei uma banda na rua e não tinha baixista. E a gente queria tocar aquelas músicas que a gente gostava, né? Seja dos Beatles, ou sei lá, do América, de qualquer uma. Aí eu peguei uma guitarra emprestada com um dos guitarristas da banda, que é o Alonso, que a gente está até gravando um vídeo juntos agora, Ventura Highway, vou botar no Instagram já. Ele está morando na Inglaterra há anos, e a gente se encontrou em tempos de quarentena, e vou botar essa música ele tocando e eu cantando junto com ele. Era a dupla aqui da rua que fez a banda, Choque Geral, a qual era o Alexandre Seg na bateria, e entrou o Cadu Menezes logo em seguida, porque o Valadão me dava aula de guitarra. O Valadão me dava aula de guitarra, o Valadão substituiu. A gente fez uma banda, eu, Cadu e Valadão, e o Valadão dava aula de guitarra também para o Alonso, que é esse cantor de Choque Geral junto comigo e tal. Então a gente tinha aula com o Valada, e o guitarrista do Choque Geral, que era de ritmia, era o Marcos, ele foi fazer alguma outra coisa, não sei o que é, que o Valadão entrou na nossa banda. Ficou o Saeg, o Valadão, eu e o Alonso. E o Valadão me apresentou o Cadu lá em casa uma vez, quando ele estava me dando uma aula de guitarra. Eu não tinha tido aula de baixo ainda, só de guitarra ali e tal, e violão. Wilson Chaves, um compositor do Norte, estava me dando umas aulas de MPB. Excelente ele. Maravilhoso, maravilhoso. Puta compositor, puta violonista, e foi a indicação de alguém da minha família, quando eu quis ter aula de violão. E aí eu montei a banda e fiquei ensaiando. Aí o Cadu passou pro Choque Geral, a gente fez um sarau, que era o Saeg na bateria. Foi a minha primeira vez que eu toquei ao vivo, no palco. Foi no sarau do IBAN, do Colégio Princesa Isabel e tal. E aí como eu tinha 2 bandas já, uma com o Saeg, outra com o Cadu,
a gente achava o Cadu um puta batera, e naturalmente esse primeiro show foi o Saeg na bateria e o Cadu num timbale. Eu tenho foto disso tudo. O Cadu num timbale, eu, Valadão, Alonso e o Saeg. No show seguinte, já foi o Cadu na bateria e o Saeg já não estava mais na banda. E aí eu não preciso explicar o porquê Saeg é meu grande amigo e tudo. E trabalhou com Paralamas, do Barone, trabalhou com Marisa Monte. Mas assim, como baterista, o Cadu era insuperável, né? E a partir dali veio tudo isso que você falou. O Front, o Cadu que me chamou, eu chamei ele pro Lobão, ele me chamou, a gente foi junto pro Léo Jaime, ele me chamou pro João Penca, na época, foi antes do Léo. Quando eu estava no João Penca, já pintou o Léo Jaime, naquela época. E você estava tocando com o Cazuza já, né? Na verdade, o Léo Jaime era do João Penca, né? E aí ele foi chamado, as gravadoras adoravam fazer isso, né? Chegar e falar, não, isso é legal com essa banda, mas sozinho é mais legal. Foi isso. A real foi contratar por que eu vou contratar um monte de cara que vai ficar me enchendo o saco? Exatamente. É meio por aí, Desculpem, meus amigos de gravadora, diretores artísticos, mas é uma verdade. Normal, é uma verdade. E eu me lembro de ter visto show do Léo Jaime com os Miquinhos, tanto no Emoções Baratas, que era aquele bar que tinha na São Clemente, né, tá lá, quanto na PUC. Eu vi alguns shows na PUC, eu me lembro de ter visto Lenine tocando, ainda sem Lula Queiroga, não tinha Lenine e Suzano, nada disso, era só o Lenine tocando sozinho na PUC, voz e violão. Na mesma época eu vi um show dos Miquinhos, eu estudava na PUC, né? E aí eu vi um show dos Miquinhos, cara, sensacional, e tinha o Léo Jaime, todos eles de couro e tal. Depois, em seguida, ele saiu. Aí a gravadora contratou o Léo, né, nesse momento. Entendi. Olha só, eu aprendi baixo na guitarra. Desculpa, termina, desculpa. Não, aprendi baixo, esqueci de responder, falei pra caramba. Eu comecei, quando eu montei a banda na rua, a gente ficava ensaiando na garagem da casa dos meus pais. E eu ficava tocando na guitarra, ou fazia o baixo na guitarra. Então a gente tocava as Sorras Standing There, essas coisas dos Beatles, e eu ficava fazendo na guitarra. Em seguida eu pedi um baixo pro meu pai de presente, ele arrumou uma réplica de um Hofner, só que era um baixo horroroso, japonês, assim, com a corda na altura gigante, eu não conhecia luthier para regular ninguém na época, e toquei com aquilo amarradaço, eu tô com um Hofner, mas não era um Hofner, mas ali eu comecei a ser baixista. Olha só, maravilha, deixa antes de mais nada mandar um beijo aqui para Naná Guimarães, que mandou um beijo para mim. Grande Natália. Aranha, que é a Natália, exatamente. O Samir Aranha, que é professor de baixo lá na School, que eu vi que está assistindo a gente também, mandar uma abração para ele. Para o pessoal do Ecossom, que eu vi que entrou aí também, nossos amigos, né, o Paulinho. Grande. E vamos em frente. Aí eu queria te perguntar, você como que você estudou? Vê lá, olha, essa é uma live para uma escola de música, hein? Eu queria saber como você estudou. Se você estudou, porque, por exemplo, eu tive um processo um pouco autodidata, mas eu procurei uma professora que me dava aula de divisão, outro que me dava aula de harmonia funcional, a Lois Isidoro, a dona Carolina, acredito que não esteja viva mais, que me deu aula de divisão. Mas aí eu queria saber se você, com todo esse talento, assim, se você chegou a ter alguma aula, né? Eu sou praticamente autodidata, como você falou, mas eu tive aula de canto com a dona Gianina, que era professora da Cecília Spaia, né? Na época era uma italiana, já morreu, né? Ela já era bem velhinha na época e tal, me dava aula de canto, né? Tive aula com o Hugo Marota, que era um grande maestro, o Hugo Marota. Tive aula de harmonia, de divisão, de solfejo e tal, mas não levei tão adiante, e uma certa hora parei, porque era muita teoria para mim, eu queria já tocar e tal. Tive aula com o Ico Assunção de baixo, tive umas 10 aulas com ele na casa dele. Ele era, a gente ficou muito amigo e tal, era um cara maravilhoso e tal. E tive aula com o Nilson Chaves de violão popular, aprendendo o Expresso 222, essa coisa da MPB que era mais rebuscada, eu tive aula com ele. Então tive basicamente essas 4 pessoas que me deram um pouco mais de teoria, um pouco mais de outro tipo de... O Nico Assunção era mais prática mesmo, eu chegava na casa dele,
Ele ligava ele tinha um receiver assim grande, ligava o baixo ali e tal, e eu ficava mais vendo ele tocar do que admirando o cara. Pô, em todos os shows dele ficava amarradaço. Mas eu tive essas aulas assim, jeitos de tocar e tal, mas eu tinha o meu próprio jeito, e ele falou isso para mim uma vez. Ele falou, cara, você já tá tudo certo, já tem teu jeito, já tá, pô, segue em frente. Eu não sei se era preguiça dele de continuar me dando aula, né? E falar, pô, esse cara não tem jeito. Ou se ele falou, pô, vai mesmo, tá? Tipo assim, pode ser as duas coisas. Ele nunca me falou, nem já foi, tá? Agora, onde quer que esteja, Nico, de algum jeito eu aprendi alguma coisa com você, e eu acho muito importante. O Léo, meu filho, por exemplo, já teve aula de harmonia, de tudo e tal. Eu fui mais autodidata mesmo, eu tirava os baixos todos de disco, assim, voltava... Você deve ter feito isso também, né? Voltar a agulha, eu ouvi Stanley Clarke, Jean-Luc Ponty, era o Ralph Armstrong e o Randy Jackson, né, que era um puta baixista, Marcos Milha. Jackson era o Jean-Luc Ponty, Exatamente. O Ralph Armstrong também eram os dois, né, que variavam. E eu ficava tirando, né, voltava a fita cassete no ponto, tirava solo do Dade, do Didi Gomes, do Liminha, de várias pessoas. E isso foi uma escola também, dava um trabalho da caceta essa porra. Aqui no Brasil, por sinal, a gente tem sempre teve excelentes contrabaixistas, né? A gente tem excelentes instrumentistas de todos os instrumentos, mas contrabaixo em especial, né? Os contrabaixistas brasileiros são muito bons, nível internacional sempre, né? Desde Paulo Russo, enfim. Verdade. Jamil Joanes, né? Todos esses caras. O Jamil é Deus. Aliás, adoraria fazer uma live com ele também. Mas é bacana você ter falado isso, porque tem super a ver com a filosofia da school, que é de você aprender tocando, né? Quer dizer, você não negligenciar, você descobrir a necessidade de aprender uma coisa e você ir lá correr atrás dessa coisa e aprender, né? E me diz uma coisa, você já falou do seu primeiro baixo, que era um baixo cópia de Hofner e tal, e aí você começou a tocar profissionalmente, aí você comprou seu primeiro baixo. Você tem preferência, assim, de falar uma coisa um pouco mais técnica, para depois a gente ir para outros assuntos? Você tem preferência de algum contrabaixo? Qual foi o primeiro assim que você comprou? Porque eu acho que você tocava com Music Man, não? Não, o Music Man eu toquei muito tempo, mas eu descobri o Music Man depois. O primeiro foi, depois desse baixo aí que eu não conto, né? Foi um Giannini, todo mexido pelo Pedrinho, que era um cara que tocava lá com o Alexandre Valadão, com o Jorge e tal. Eu comprei esse baixo dele. Logo em seguida eu comprei um Giannini, um Fender, como é que era? O Squier, né? Fender Squier preto e tal. Que eu tenho foto até no ensaio dos Miquinhos com ele, com esse baixo e tal. Foi um baixo foi o primeiro que eu comprei. Fui numa loja comprar. Foi o Fender Squier, que eu estava sentindo necessidade de um baixo melhor já e tal, depois de tocar com várias bandas e tudo. E aí fiquei com esse baixo bastante tempo. Toquei com os Miquinhos, acho que alguma época com o Léo Jaime eu toquei com esse baixo também, mas ali com o Léo eu já experimentei, acho que o Music Man naquela época também, e comecei a comprar baixo, porque eu e o Dade, o Dade era amigo da minha irmã também, então assim, eu ia no show de Acordo de Som, eu já conhecia o Dade. Então, quando o Dade estava duro, ele me vendia um baixo. Quando eu estava duro, eu vendia um baixo para ele. Isso aconteceu várias vezes, várias. E eu me lembro que o primeiro baixo assim, que eu comprei um pouco mais turbinado, tipo Music Man, assim, foi... agora eu não me lembro se foi Music Man. Foi Music Man. Music Man prata. Foi do Dade. Depois comprei um baixo do Dé também. Comprei um baixo do Dé. Você sabe que eu tenho um baixo que foi do Dade, um Pedula, que eu vi ele tocando nesse Pedula, vários shows tanto da Cor do Som quanto ele com o Moraes, e eu acabei comprando esse baixo, não dele, mas enfim, ele acabou... Genial! Você tem esse Pedula? Tem, né? Até hoje? Tem. Eu até tenho uma coisa engraçada, se der tempo, daqui a pouco eu vou lá e pego ele ali, porque quando eu comprei, ele tem uma pintura absolutamente psicodélica. Opa. E não, mas muito psicodélica, assim, sabe? Tipo, psicodélica demais. E é legal, mas
eu não sei, ele é cor de madeira. Aí eu na época do Cazuza, eu tocava com ele e tocava com o Music Man também, porque tinha umas músicas afinadas em Ré, que eu tocava com o Music Man e as outras afinadas normal com ele. Aí me incomodava subir no palco com aquele desenho, tipo... Psicodélico demais, né? Aí eu levei em 2 lugares, os caras falaram assim, cara, eu não tenho coragem de desfazer essa pintura. Eu quero ver esse baixo aí, no Zé Eduardo, no Martal, no Zé Eduardo, os caras eles falaram, não vou mexer não, tal, não vou mexer. Eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa a pintura aí. Pô, sensacional, pintura íntima, deixa a pintura íntima aí. Nossos trocadilhos da madrugada, Lima Romero. Eu ainda não falei o All You Need Is Live. Outro dia eu toquei. All You Need Is Live. Outro dia eu toquei Give Me Love, chamei de Give Me Live. Give Me Live, Give Me Live. Mas, pô... O Rodrigo, eu ia te apresentar no começo também, eu não falei que você, os seus shows solo, né, que você tem uma carreira solo maravilhosa, que você faz muitos shows, você faz 200 shows por ano, né? Quantos shows? Qual foi o máximo que você fez de shows por ano? 220. 220, porque estava fazendo 3 no mesmo dia, às vezes 2 num dia, 3 no outro. Então, contando tudo, alguns anos aconteceu isso, 210, 220, foi 2011, 2017, 2018, 2013, foi um ano de muito show também. 2013 somou show do Barão com o show da minha carreira solo, a volta do Barão. Então, somava tudo. Foi um ano de muita coisa, né, cara? Enfim, eu gosto, né? Você sabe. Não, e os teus shows, eu me lembro que quando a gente foi trabalhar junto, e eu comecei a ir em alguns shows seus, teve um que a sua esposa, ela estava do lado do palco, assim, depois de horas, o show já, sei lá, tinha 3 horas, ela chegou do lado do palco e falou, Rodrigo, vamos embora para casa, por favor. A Paty tem muita paciência, Os shows duram muito tempo, horas e horas. Não sempre, né? Mas algum. Você sabe qual foi esse show? Esse show foi interminável. Cara, pô, teve um DVD que eu gravei com o Jorge Rael no Canecão. Você lembra disso? Você tava, né? Nesse dia? Não me lembro. Tava, né? Cara, a gente já tinha lançado um disco solo pela Som Livre em 2007, 2008. A Som Livre não ia lançar nada nosso, a gente resolveu, por estratégia, eu e o Jorge, nós fazemos um DVD no Canecão para ter alguma coisa para lançar pela Som Livre. Esse DVD nunca saiu, obviamente, porque também a Som Livre, cara, foi um show de 4 horas, onde a gente começava tocando sozinho, 5 músicas, nós 2, na frente da cortina, que é o que a gente fazia no Letras e Expressões de Ipanema. Os quadros da gente, quando era pequeno, a gente tinha aqueles quadros de madeira, preto e branco, aquela fotografia 3x4 que dava... todo mundo tinha essa porra. E a gente fazia, ele era parecido com o que ele era quando era pequeno e eu também. Então a gente fez isso no Canecão, depois abria a cortina, eu tocava 5 músicas com a minha banda, aí eu saía, o Jorge tocava 5 músicas com a banda dele, aí ele voltava, a gente tocava 4 músicas, ele no piano, eu no baixo, não sei o que, papapá, aí entravam os britos, a gente tocava 5 músicas, no final as 2 bandas no palco, tocando 12 músicas, uma coisa assim. Foi interminável, 4 horas. No final só tinha a primeira fila. Não tinha mais ninguém no Canecão. O Rodrigo, fala para quem não conhece, os Britos é uma banda de Beatles, né, formada por você, o Jorge Rael, o Guto Goff, o Nani Dias e quem mais? Só os 4... Os Fab Four começou como o Circo Voador chamou a gente em 2005 para fazer aquele lançamento do filme Backbeat, os 5 rapazes de Liverpool e tal. E aí lá fora, ainda tinha o Stu na banda, né? O Stu Sutcliffe. Foi um pré-primeiro disco dos Beatles e tal. E nesse filme foi gravada a trilha sonora pelo pessoal de Seattle lá, Alice in Chains, Nirvana, um de cada banda e tal. E o Circo Voador, o Rolinha e a Jussá chamaram a gente, um de cada banda. No caso ali tinham 2 do Barão, eu e o Guto, né? Mas tinha também na lista o Dado Villa-Lobos e tinha o Samuel Rosa.
o Samuel não pôde vir de Minas para fazer esse lançamento, por algum motivo, e o Dado fez com a gente esse show no Circo Voador. Era Backbeat Project, a gente chamou assim, né? Não tinha nome. E a gente ensaiou as músicas do disco, do filme, tocamos no Circo Voador, foi mó barato e tal, vimos o show, o filme num telão e tal, tocamos, fizemos o show. E, cara, aí a gente gostou, começou a ensaiar e marcou um show na Sweet Home, uma boate que tinha na Lagoa. E com os 5 ainda, com o Dado Villa-Lobos e tal. A gente fez esse show, depois o Dado saiu e a gente estava ensaiando um dia, eu, o Jorge, o Guto e o Nani, e eu não me lembro quem fez o trocadilho infame, que nós todos gostamos de trocadilho, e aí surgiu os Britos. Daí, cara, virou essa palhaçada toda que a gente se auto-intitula a pior banda de Beatles de todos os tempos. Por isso que a gente não toca igual os Beatles, porque a gente não sabe tocar igual os Beatles. E a gente começou a tocar meio Cavern Club mesmo, essa onda. Acabamos parando no Rock in Rio, na Inglaterra, no Cavern Club, tudo quanto é lugar. Enganamos o mundo. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Queria mandar um abraço para o Cadu Menezes, que eu vi que acabou de entrar. Caduzão, Caduzito! Para o Paulo Portela, que eu também vi que está nos assistindo, que é o CEO da School of Rock Brasil, gente boa. E também para o Marcelinho Gregory. Pô, legal saber que você está aqui também, Marcelinho, prestigiando essa nossa call. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você diria para um aluno que está começando, um cara que gosta de tocar, e que... Eu fiz essa mesma pergunta para o Cadu. E que, enfim, está querendo virar profissional. O que você tem a dizer para um cara desse? Assim, o que da sua experiência que você poderia levar para dizer para uma pessoa dessa, um garoto desse, novo? Cara, eu acho assim, cada um tem uma dinâmica, né? Por exemplo, eu diria que tem que achar a própria onda, ter aula, buscar informação o tempo todo, inclusive na internet, né? Hoje em dia, cara, o que a gente comprava uma revistinha na banca para tirar uma música, hoje em dia você encontra tudo, cifrado, você pode mudar o tom para a tua voz e tal, mas assim, o estudo sempre será o estudo. Eu, mesmo autodidata, tive essas aulas que eu falei para você, né? Com o Nilson Chaves, com o Nico Assunção, com a dona Janina de canto, cada coisa que eu gostava de fazer, eu procurava um professor específico, né? Seja de violão, seja de voz, seja de baixo. Mas eu diria que, assim, o que me levou profissional, entre aspas, assim, eu tive uma sorte também de ir tocando com pessoas que foram me chamando, de ir engatando um trabalho atrás do outro, e a prática me tornou um profissional ao longo desse tempo. Eu vivo disso desde 1984. E aprender com as pessoas. Por exemplo, o Cadu, que está aí agora, o Cadu foi um grande professor para mim, porque ele tinha toda essa coisa de ser professor da ProArte, de batera, já desde novo, né? E a coisa do bumbo com o baixo, essa coisa toda, ele foi um cara, eu segui muito na época do front, eu aprendi muito mais a colar o baixo no bumbo, não de colar e ser o tempo todo, claro, ter a liberdade, como a gente tem, né? Que a gente sabe fazer as linhas de baixo sem sair do trem, mas eu me lembro de eu perguntando uma vez para o Paulinho Soledade, no Mistura Fina da Barra, ele tinha uma banda com a Cecília Spire. Então, como eu estava tendo aula com a professora, eu fui ver esse show, era o Heitor TP na guitarra e tudo. E depois tocou com o Simply Red, né? Que tocou com o Simply Red, exatamente. E era um show... durante muito tempo, grande guitarrista, né, cara? Um cara foda. E o Paulinho Soledade, maravilhoso também. E eu me lembro deles, estava meio vazio e tal, eu me lembro de eu vendo eles tocando Every Little Thing She Does Is Magic, né, que hoje em dia eu toco com Call the Police e tal, mas eu me lembro dele tocando, e aquele baixo, e eu perguntando como é que ele colava o baixo, como é que ele fazia, porque eu não estava entendendo, sacou? Depois eu vim a entender que, assim, você tem que ter muita noção, assim, do que você quer tocar também, né? Você tem que gostar do que você vai tocar e você tem que buscar a tua linha de baixo, o teu foco. Por exemplo, não adiantava eu tentar entender uma coisa que um cara pensa, a não ser que eu tivesse aula com aquele cara, aí o cara ia me dizer, olha, eu faço isso por conta disso, disso e disso. Mas quando o cara é mais instintivo, não dá para você buscar muita informação, a não ser observar. Por que ele está fazendo? Pô, está colado, continua colado no bumbo, mas o cara está saindo, está fazendo linhas, não precisa colar o tempo todo, entendeu?
Foi assim que eu fui descobrindo, né? Assim, o América, o Supertramp, Logical Song, o Ventura Highway, músicas que o baixo tá ali com o bumbo, mas o baixo sai. Ele saiu, eu comecei a prestar atenção que cada um tinha uma melodia. No baixo, né? Joga junto com a melodia da voz, joga junto com o vocal, né? Uma hora ele tá... Agora, você falou uma coisa interessante, que você não, quando você está num ambiente de aprender, não é só o seu professor que te ensina, né? Você falou de um baterista, né? Quer dizer, aquele environment ali, ele todo, como é que se diz? Tem uma pessoa me ligando, cara. Ele todo te ensina, né? Não é só quer dizer, a conversa do teu instrumento com outro instrumento. Isso tudo muito importante. Falando disso, pode só complementar? Só complementar? Oi, desculpe. Oi? Não, só complementar o que você está falando. Por exemplo, quando eu gravei com o Barão daqui baixa por diante... Sua voz, não sei porquê. Ficou baixa, de repente. Ué, aqui tá rolando. Mas o Cadu falou, meus baixistas aqui. Tô vendo, que beleza. Tá dando para ouvir também. Eu espero que para as outras pessoas não tenha ficado baixo também. Você está ouvindo agora? Tá ouvindo melhor, não? Agora, não? Não. Eu queria dizer que o Serginho Trombone, uma vez, ele fez um arranjo de metais, e o Lincoln Olivetti também, numa música que eu gravei com o Barão, no Carne Crua, que era o Vida Frágil, uma música minha do Frejá com a Dulce Quintal, e a outra foi o Daqui por Diante. Essas duas músicas tinham arranjos de metais, seja com o Serginho Trombone, seja com o Lincoln Olivetti. E eles pegaram frases do baixo, que eu tinha criado antes na base, e usaram o arranjo do naipe em cima da frase do baixo. Como você já deve ter feito milhões de vezes com os teus baixos, alguém também fez arranjo em cima, e vice-versa, né? E a gente se baseia no instrumento do outro também para criar, na guitarra, numa frase que você escuta. Isso é muito interessante, isso é uma escola. Eu aprendi com o Cadu muito na batera ali a tocar baixo. Maneiro. E aproveitando dessa coisa de escola, quem são os seus ídolos no instrumento? Você... Você, Liminha, Jamil Joanes, Nico Assunção, Sting, Paul McCartney, Stanley Clarke, Marcos Miller, Didi Gomes, Dade, Sérgio Magrão, baixistas do John Lennon. Engraçado. Sérgio Magrão é legal também. Você tinha falado do Sting e tinha falado, uma vez que a gente conversou, você tinha falado do Sting e do Paul McCartney. Aí, o Paul, já que eu sabia que você gostava do Paul, manda aí alguma coisa pra gente. Garoto. Esse é demais. Was another good day. Isso aí. Walking on the Moon. Muito legal. E engraçado que o outro dia o Eugênio Pimenta, que está nos assistindo, que é aqui da School de Ipanema, ele perguntou, mas, cara, qual o baixo do Sting que é significativo e tal? Aí eu fiquei achando que era o conjunto da obra, mas eu também fui, como é que se diz? Fui dar uma pesquisada, né? Aí eu achei uns baixos legais, assim, ó. Esse aqui, vê se dá para ouvir. Vê se dá para ouvir isso aqui. Dá para ouvir o baixo? Dá, claro. Deixa eu ver. Eu não sei se está sincronizado aí com você, mas...
enfim, É o Voice Inside My Head. A gente ensaiou essa música, eu, o Barone e... Eu e o Barone, porque o Andy não quis tocar essa música, não, mas a gente chegou a ensaiar, eu e o Barone, sozinhos já. Já a gente vai falar disso. Olha só, Tá. Uma amiga minha, oi, Luciana Mota, que bom que você está aí. Você Oi, falou Lu. que eu estou com a cabeça... Você falou que eu estou com a cabeça cortada. As outras pessoas estão achando que a minha cabeça está cortada também. Assim, eu tô vendo ela inteira, mas eu não sei se as pessoas estão vendo. Eu não sei se estão me vendo cortado também aqui. Tem pessoas mandando beijos aqui. Eu acho que cada... Estou falando até do som do baixo do Sting aqui. Esse aqui é o modelo, Call the Police, Sting Signature. Cadê aqui? Tem uma assinatura aqui do Sting. Ah, é? Mas ele que fez para você ou é um... Não, isso é um modelo. Um modelo assinatura Sting. Eu tenho 2 desses para a turnê do Call the Police. Legal. Você já a gente vai falar da turnê. Eu queria falar também um pouco mais de Paul McCartney, né? Que você falou também que é um super ídolo seu. Que ele sim, ele tem essa história de ver a música como um todo, né? O Paul, eu tava tocando aqui um I Saw Her Standing There, que era foi o primeiro baixo que eu toquei numa guitarra, foi essa aqui. Toca aí, toca pra mim. Peraí que eu tô sem posição, peraí. Tô de palheta, tá? Ele é demais, né, cara? O Pô é demais, você também toca muito bem, você toca muito bem de palheta. E eu sempre admirei a capacidade de cantar e tocar. Isso é uma coisa, você não treinou isso, né? Isso é uma coisa que veio... Uma vez eu... A primeira banda que eu tive como baixista eu já cantava, assim... Claro, essas músicas do Sting são bem difíceis, assim... Eu fico exercitando muito, tem umas que são muito invertidas, né? O próprio Sting, ao vivo, ele muda a linha de baixo para cantar. Na gravação é uma coisa, mas ao vivo ele... Eu me lembro que ele... aquela que é... Como é que é? Não, essa aí... Spirits in the Material World. Ele ao vivo... Ele tem uma... Só que ao vivo ele faz... Malandro pra caramba. Mas era difícil. E eu comecei a escutar Police, comecei a tirar essas coisas e tal. E tocava, às vezes a gente tocava com Fronte e Cadu. A gente ficava tocando, assim, mas realmente foi uma facilidade, não foi uma... Depois exercício, né? Assim, para tirar essas coisas pro Call the Police, tem que ficar, às vezes, ralando. Quando a gente pega uns lados B que eu nunca tinha tocado, por exemplo, que a cada turnê, Demolition Man, essas coisas, tem 2 tipos de Demolition Man. Tem um que o Sting faz no estúdio, tem outro que ele faz ao vivo, que ele troca a linha de baixo para outro lugar que não atrapalha a voz dele. É muito... Tem que ralar, tem que ficar ralando muito para poder sincronizar e não se atrapalhar cantando. Mas foi uma facilidade, é verdade. Deixa eu... Para quem nunca viu... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Sente a marra do garoto aqui, ó. Espera aí. Anúncios. Espera aí, só um segundo. Espera aí. A Luciana Mota falou, Fronte era The Police e América, é isso mesmo. Bastante. América era o Prisma, né? Fronte era mais Police e Man at Work, essa área. Duran Duran. Olha isso aqui, ó. Vou botar, ver se dá para ver. Olha que marra! Não estou escutando o som, mas... sim, Police, em 2008, né? Foi nessa turnê que a gente se baseou para fazer o show do Call the Police. Foi nessa turnê aí. Muito foda. É o... Você tá tão parecido com o Police, eu separei uma de você tocando com ele, cara.
Muito engraçado. Aí veio o próprio Sting. Vamos lá. Mas aqui vai, ó. Para quem não viu o show, olha que marra. Another lonely day, no one here but me. Rescue me before I fall into despair. I'll surrender. Uau. Essa definitivamente não é para qualquer um. Pô, como é que foi, cara? Muito legal. Conta como é que foi, como é que começou isso, de quem foi a ideia, o contato, eu sei mais ou menos, mas eu acho que as pessoas vão gostar de saber como que você começou a fazer uma turnê chamada Call the Police com o Andy Summers, tocando as músicas do Police, fazendo o papel do Sting, tocando e cantando as músicas como ele, assim como mais até do que o Paul Rodgers fez com o Queen, né? Porque afinal de contas o Paul Rodgers não toca e canta, ele só canta, né? Mas conta aí. Foi o Luiz Paulo Assunção, quando ele virou meu empresário, ele tinha feito o DVD ao vivo em Ipanema e tal, em 2011, lançamos o DVD, no final de 2011 eu chamei ele para trabalhar comigo, ele era sócio no DVD com as câmeras, com tal. E aí eu chamei ele para trabalhar comigo e ele já tinha feito o DVD do Menescal com o Andy Summers, né? Então ele falou, pô, Rádio, vou te apresentar o Andy Summers. Eu falei, não acredito nisso e tal. Aí um dia ele marca mesmo um jantar na casa dele com o Andy, quando ele veio para o Brasil. Aí, pô, fiquei trocando ideia com o Andy horas durante a noite, livro de fotografia dele, um jantar na casa do Luiz Paulo Assunção mesmo e tal. Fui eu, minha mulher, foi o Menescal, tava uma rapaziada. E aí no dia seguinte eu fui almoçar, eu, o Luiz Paulo e o Andy, no Gula Gula, em Ipanema. E aí o Luiz saía de vez em quando e me deixava sozinho com o meu inglês macarrônico, conversando com o Andy. Pô, parecia uma hora, né? 10 minutos parecia uma hora, conversando eu com o Andy sozinho. E aí eu perguntava o que ele achava do Neil Young, o que ele achava do Brasil, sei lá, fui fazendo um monte de perguntas, do rock em geral e tal. E ficamos amigos, ele falou que tinha me curtido, falou pro Luiz, pô, o Rodrigo é um cara legal, um cara doce e tal. Aí, cara, quando ele voltou ao Brasil, ele deu uma canja no meu show no Rio Cenário. Ele estava aqui não sei qual foi o evento, eu esqueci agora, mas ele foi lá e aí ele tocou, era eu, Cadu e o Fernando Magalhães, a gente tinha o Rodrigo Santos 62 ali e tal, e o Andy foi ver o show, ficou na cabine do DJ, que é pequenininho no Rio Cenário, é tipo, pô, um cubículo, né? E o cara ficou lá, pô, meu show é longo, né? O cara ficou horas lá em cima, ouvindo aquele esporro, umas 700 pessoas que não sabiam que ele estava lá, e ele subiu para dar uma canja em Every Breath You Take, Message in a Bottle. Aí foi foda. Aí a gente, porra, o mundo veio abaixo ali, e a gente, a partir dali, desenvolveu uma amizade, né? E aí ele mandou aquelas músicas que você viu, uma delas que você produziu no Motel Maravilha, o Me Dê um Dia Mais, que você gravou um baixo também, você gravou 2 baixos naquela música, né? Eu falei assim, como você falou, eu gravei muita coisa no teu disco, né? E justo na música do Andy, eu falei, não, cara, eu vou gravar alguma coisa nessa música. Não, eu pensando. Guitarra eu não vou gravar, né? Porque ele mandou assim, sei lá, umas 20 guitarras, sem exagero. Assim, um audiotrack gigante. Tem sessão até hoje. E aí eu falei, bom, vou fazer um segundo baixo, um baixo com um envelope, né? E aí você fez baixo, pode crer. Não, foi isso, eu também não queria ficar de fora da música. Então eu falei assim, pô, vamos gravar 2 baixos, né? Cada um faz uma linha de baixo qualquer. A gente não ia perder essa oportunidade, né? Nós dois. Pô, e aí
Foi do caralho, que a música ficou foda, o envelope filter que você fez ali ficou do cacete, cara. E aí o Andy mandou essas músicas, que era para um cara na Índia ou na África, não me lembro para quem que ele estava mandando, ele perguntou para o Luiz se podia mandar para mim, mandou 5 músicas, eu fiz a versão, pode passar aqui, eu fiz a versão de uma delas, na verdade acabei fazendo uma letra nova, né? Você lembra disso também, né? Que né, acabou sendo uma parceria minha com o Andy, ele liberou para ser parceria e tudo. Você, mexeu, editou o solo dele, a gente criou um montão de coisa maluca lá naquele negócio e aí veio a tal da ideia de fazer uma turnê com ele, eu e o Andy. Só que era eu com a minha banda, né? Eu, Cadu e Fernandão, e o Andy subiria no meio do palco. Aí a gente inventou, já que ele não queria fazer muitas músicas do Police ainda não. Ele tinha essa resistência ainda. Então ele não fazia Police com ninguém no mundo. Só que ele tinha me curtido o jeito de cantar e tocar, ele falava isso pra mim no aeroporto e tal. A gente veio com a ideia, e aí só que ele só queria tocar 7, 8 músicas, a gente falou, pô, uma turnê de 7, 8 músicas não dava, né? Então a gente inventou o formato, eu cantava só Barão, uma certa hora do show, e ele subia no meio. E aí o Fernando saía, e no bis o Fernando voltava, ficavam 2 guitarras, o Fernando emprestou a guitarra para ele, aqui no Brasil. Tudo. Então a gente fez uma turnê em 2014 assim, em 2015 igualmente, fizemos mais shows assim, 10 shows, em 2014 foram 6. E foi super legal e tal. E uma certa hora o Andy... a gente tentou convencer ele a tocar só Police durante esse tempo e tal, e ele foi curtindo, e daqui a pouco ele curtiu mesmo, né? Eu me lembro dele conversando no aeroporto com ele, assim, e aí em 2016 a gente fez um corporativo, só um show, ele veio para cá, o Luiz deu a ideia de dar um toque no Barone, que o Barone era especialista em Police, e o Andy já tinha visto o Barone, o Paralamas abriu o show do Police no Brasil, no Maracanã, então tinha toda essa ligação, né, pra gente fazer uma coisa só Police. Aí a gente chamou o João, e o João já veio com todo aquele equipamento maluco igual do Copland, né, e gongo, e o caramba, a gente falou, caraca, e agora vai ter coisa pra caralho, vai ser foda viajar com isso, mas acabou que deu certo, porque quando o Andy chegou, ele que estava resistente uma certa época a fazer Police, nessa hora ele ficou amarradão. E o Barone de quebra ainda me convenceu a usar um teleprompter, que eu usava uma pasta que voava toda hora e eu tinha que decorar a letra porque voava em shows. E eu era resistente ao teleprompter também. Eu falava, não, cara, isso não vai dar certo, vai pifar. Eu vou pifar. O teleprompter é para Roberto Carlos, Milton Nascimento. Pois eu falava exatamente. Hoje em dia eu não abandono de jeito nenhum. Para você ter ideia, na primeira turnê do Call the Police foi no Paraguai e algumas cidades do Brasil, em 2017. Em 2018 a gente já foi para a Argentina, para o Chile, e em 2019 fomos para o Peru, Uruguai, Chile e tal. Foi ampliando a turnê e tinha muita proposta para esse ano. Talvez para o ano que vai passar com certeza para o ano que vem, Costa Rica, Nicarágua, México, dependendo de como tiver o mundo, né, a Alemanha, todo mundo quer o Call the Police assim, na Europa, na América Latina, América Central e tal. E, cara, nesse primeiro show no Paraguai, eu levei todas as letras em cartolina também. E usei também na última turnê, presas no monitor, já que eu estava de fone, eu não precisava do monitor só para dar um gásinho na voz a mais. E botei algumas letras que eu não sabia de cor, tipo Synchronicity to Demolition Man. Essas letras não dá para decorar, né? É igual, decorar coisa de maluco. E aí eu botei as letras eu tenho fotos disso no monitor. O público não via, eu via que estava ali. Eu botei todas as Man in a Suitcase, qualquer dessas assim, eu botava ali em uma folha só, porque se falhasse o teleprompter, eu tinha a cola, um backup. Meu backup era tosco, mas era legal. Mas é bacana essa coisa do destino que aconteceu mesmo e foi muito bom para o Andy, e eu soube que ele disse que esses shows que ele faz com vocês, ele curte mais do que os shows que ele faz com o The Police, acreditem ou não. Ele disse isso. É claro que, eu acho que a conta bancária dele, ele fica mais feliz com os shows do Police. Mas, pode ter certeza que sim. Ele falou que ele tinha mais joy fazendo show com vocês, porque o Barone, quando começou, era um cara, todo mundo sabia que ele era fã do Stuart Copeland, da bateria parecida e tal. Então ele, depois de velho, depois de consagrado, ele teve a oportunidade de
pô, de fazer esse show e sem precisar provar nada para ninguém. Ele foi lá se divertir e clonar um cara que ele sempre amou, mesmo tocando. E você é a mesma coisa, né, cara? Porque, pô, você e o Sting é uma coisa muito parecida, a onda de tocar. Eu era muito fã, né, cara? Muito fã do Sting. Também. Então, pro Andy, eu fico pensando assim, que ele deve deitar na cama dele e falar, que sorte, que coisa que aconteceu comigo, né? Porque ele achou uma forma dele se divertir fazendo aquelas músicas. E eu sei que vocês não fazem mais show por conta da agenda do Barone, né? Que eu, aliás, adoraria trazer o Barone aqui para fazer uma live com a gente também. Mas eu sei que o Luiz Paulo, que é o teu empresário, que é o empresário desse projeto, ele falou que vocês não fazem mais show porque o Paralamas tem uma agenda muito extensa também. Isso, acaba que a gente tem sempre um meio campo que o Luiz tem que fazer com o Zé Forte, empresário dos Paralamas, então esse foi um dos motivos também que eu deixei o Barão em 2017, para poder ter a minha agenda também livre, não atrapalhar ninguém, sacou? Porque eu sabia que o Call the Police ele vai expandir para outros países, outras cidades, já está acontecendo isso, já tem muito pedido. E eu também não queria ficar muito preso, a gente está, na verdade, quando o Luiz conversa com o Zé Fortes, ele tenta arrumar um pouco mais de 10 dias, porque eu estava tendo que cantar também 10 shows seguidos, muito agudo, durante 1h30, muito agudo, sem dia de intervalo, porque tinha que aproveitar o tempo que o Andy estava aqui no Brasil. Acabava que ele ficava 15 dias aqui, ou 12 dias, 2 eram para ensaiar, e o resto já tacada de turnê sem parar. E a gente está querendo, como a gente quer fazer mais países, a gente está tentando ver se a gente consegue 1 mês, 20 dias, 25 dias. E isso estava rolando esse ano, já estava sendo conversado até vir a pandemia e tal. E agora a gente tem que saber como estão as fronteiras, cada país vai se comportar, e só vai ser isso em 2021, não vai ser agora, claro. Mas a verdade é que o Andy curte, a gente curte pra caramba. Eu e o Barone, a gente, cara, o Cadu também, quando tocou com o Andy, pô, a mesma coisa. Mas eu e o Barone, a gente vive um sonho. Eu vi o cara falando numa rádio em Nova York da gente, dando uma entrevista e falando que tem o Call the Police, não sei o que, cara. Imagina que eu tocando live Breathtaking com sei lá quantos anos de idade, ia viver para ver esse cara falando isso numa rádio em Nova York. Eu falei, pô, em Los Angeles, nem lembro de que era. É muito louco, né, cara? Mas é um sonho bacana, acho que o Andy fica feliz mesmo. Porque, exatamente por isso que você falou, a gente não traz os problemas, entre aspas, não traz a conta bancária e também não traz os problemas que uma banda peso, acaba tendo, né? O peso. Aquele peso, né? Assim, Eu tenho que... ele é solo, guitarra pra caralho, e ele queria, às vezes, fazer um formato... A gente acaba tocando do nosso jeito, né? Mas eu me lembro que também teve um dia que não sei qual foi a música, acho que Driven to Tears. E aí ele estava solando, mas ele tinha uma hora que ele olhava para mim com o olho dele assim, dava aquela olhada, tipo, para voltar pro microfone, porque eu ficava ajoelhado, ou em pé do lado dele para ele solar. E aí eu fui pegando intimidade com ele, a ponto de um certo dia eu comecei, quando ele dava essa olhada, eu ajoelhava. Eu fazia ao contrário, estava tão bom o solo dele, estava tão divertido aquilo ali, que eu falei, pô, não vou voltar para cantar agora, até porque para cantar eu me ferrava também, estava muito agudo, deve te dar um tempo aqui, né, cara, sola um pouco aí, porque tá foda aqui. E aí ele entendia isso, obviamente, a gente combinava, cara, durante a turnê, tinha um jato que o Barone arrumou da L Sul, ele é amigo do... Pô, esse jato virou um plotado com o Call the Police pra gente viajar, a gente viajou de jato 3 turnês, cara. Pintou o jato em 2017, na primeira turnê que a gente chegou no Paraguai, em Foz do Iguaçu, o hotel era lá, o show era no Paraguai. Aí veio na recepção o Barone, e eu estava preocupado, que eu ia virar a noite indo para Belo Horizonte no dia seguinte e voltar para Porto Alegre. E eu falei, caraca, eu tô ferrado, vou ficar tudo fodido. E aí ele mostrou, olha só isso aqui, aí ele mostrou um avião num hangar, um jato, do comandante Eloy, até um abraço, assim, que a gente sempre agradece ele é fã do Andy, fã do Police, fã da gente, fã do Barão, fã do Paralamas e tal, e amigo dos Paralamas. E ele tinha botado o cartaz, que era o nosso flyer, grandão. Claro que para voar tinha que tirar, mas ele botou lá. E eu, quando vi a foto, eu falei, que isso, cara? Aí o Barão,
tá liberado pra gente ir, voltar, ir para Belo Horizonte e Porto Alegre e tal. Eu falei, cara, não acredito. Acabou que ele liberou o avião pra gente voar toda a turnê. No ano seguinte, a gente voou toda a turnê também com esse jato, sem pilotar e tal, sem nada, mas voamos. Em 2019 era um outro avião de turbo-hélice também, que cabia a gente, assim, com o Léo Garrido, o Pedro Antunes, né, de hold, técnico do Barone e tal, o Léo Garrido do som. Uma época também teve o Dico, né, depois ficou o Léo Garrido. E a gente voou com um jato direto, assim, uma coisa bacana, muito bacana. O Barone, além disso tudo, ainda trouxe esse plus aí pra gente. O Andy, eu me lembro do Andy no jato uma vez, assim, deitado, falou assim, tô me sentindo como rockstar. O cara tirou onda. Deixa eu te falar uma coisa. A gente daqui a pouco vai expirar e a gente... Eu não quero me estender muito mais, mas eu acho que os 5 minutos que faltam talvez sejam pouco para o que eu ainda queria falar contigo. Então, esses 5 minutos, eu queria te pedir para tocar uma música no violão a que você quiser, pode ser sua, pode ser do Não, vou tocar uma minha, eu vou tocar uma nossa, minha e sua. Ah, garoto. Ah, mulher. Alô, ECAD. Eu não sei se isso é letra de cor, mas vou mostrar de novo para a galera esse disco que a gente fez junto. Você fez... Eu compus algumas com você e você fez 80% da gravação desse disco. O resto foi Humberto Barros, Cadu Menezes, Fernando Magalhães, eu, e naipe de metais, e back vocals, todo mundo. Muita gente. Essa nossa parceria com o Zé Roberto Camargo, se você estiver vendo, eu já vi uma galera aqui, depois eu mando um beijo para todos aqui, que eu não... Vamos lá. Meu bem, estou aqui do seu lado, e o giro da noite dispara a imaginação. O nosso amor, nossas fogueiras, línguas, países, fronteiras dentro de nós. Você me atrai como um imã, me deixa em apneia. Esqueço o chão enquanto te beijo, adoro te desejar. Às 6 da manhã, num céu amarelo, desenho uma flor, eu vou, te quero, eu sei meu destino e sei onde te encontrar. No azul do céu, azul do mar, azul desse seu olhar, azul da terra, e pelo nosso amor eu vou contigo aonde for. Meu amor, vem Rodrigo. aqui do seu lado. Pô, demais, cara. Deixa eu só avisar a galera que a gente vai voltar, que a gente vai acabar esse tempo. Desculpa te interromper. Tranquilo, que é isso. Nossa eu tô acostumado, a live acaba com 1 hora, aí depois volta. Stay na live. Porra, 2-1. Eu vou tentar, enquanto isso eu penso. Vamos ver, agora tem um negócio aqui, tá 59 minutos, vai acabar, sei lá, a qualquer momento. Eu até não posso fazer uma bobagem aqui que eu tenho que botar, que é para gravar, né, Eugênio? Assim, eu sou novo nessa coisa, vou botar para gravar. E aí a gente Você tá volta, muito bem, você tá muito bem. E faz mais uns 15 minutos. Pô, fica aí, né? De repente vai que arrumar um jeito que não cai mais a live, não sei. Às vezes passa de 1 hora, quantos minutos? Quanto tempo tem? Agora, aí? eu posso apertar logo o encerrar e voltar logo com a outra ou não? Pode, aí todo mundo tem que entrar de novo. Universitários.
deixa eu ver aqui. Salva a live, hein? Salva. Salva no teu stories quando der, né? Ela vai perguntar se é para salvar, né? Isso. Ela pergunta para salvar. A gente está enrolando aqui para ela acabar sozinha. Ó, restantes, 28, 27, 26, 25. Eu vou botar uma música um pouco por enquanto. Aí, os dois baixos aí. Me dê a força, me trate